Bom dia a todos. Eu sou a Deise Bastos, fisioterapeuta da SES, gerência de hanseníase, e a convite da Isabela Filippo, assessora de hanseníase no município de Niterói. Recebi o convite e estou aqui para participar dessa capacitação sobre ANS e prevenção de incapacidades. Bom, eu gostaria de transmitir aos profissionais da atenção primária, no início de suas atividades e rotinas no manejo de pacientes portadores de hanseníase, noções básicas sobre avaliação neurológica simplificada, a famosa ANS. A realidade brasileira é de um país endêmico, a hanseníase é uma doença endêmica, e nós temos uma média de 30 mil casos detectados por ano, sendo 20% desses casos já se apresentando no diagnóstico com grau de incapacidade física 1 ou 2, o que é muito preocupante. Ações prioritárias para bloquear a transmissão da doença. É o diagnóstico precoce, é a palavra-chave. A PQTU, poliquimioterapia única, como todos sabem, a partir de 1º de julho agora, de 2021, esse é o novo esquema terapêutico. A mesma cartela para pacientes PB e MB, o que varia o tempo. 6 meses para PB, 12 meses para MB. Prevenção de incapacidades, que é o objetivo primordial em todo o manejo com paciente de hanseníase. E a desconstrução do medo e do preconceito no paciente, na família do paciente, nos profissionais de saúde que trabalham com ele, para reduzir o estigma. Reduzir também os danos psíquicos que esse diagnóstico traz para muitas pessoas, danos morais e sociais. Mecanismos de defesa. A hanseníase tira a capacidade de sentir dor do paciente. Traz alterações nos olhos e redução da visão. Alterações no tato e os tornam vulneráveis a riscos de acidentes, queimaduras, ferimentos, feridas, infecções, reabsorções ósseas, amputações, entre outros. A qualificação de profissionais da equipe multidisciplinar da atenção primária é essencial para que esse paciente, desde a entrada, desde o diagnóstico até a sua alta por cura, seja bem manuseado, bem trabalhado, de modo que a gente consiga identificar sinais e sintomas suspeitos, fazer um acolhimento humanizado. Isso não é um termo médico, isso é uma atitude que todos os profissionais de saúde devem ter com o paciente de hanseníase. Um discurso único, com linguagem simples e esclarecedora. Reconhecer a complexidade da hanseníase, que é uma das doenças mais antigas sobre a face da Terra. Esse conjunto de medidas é o que compõe a prevenção das incapacidades, PI. Bem, eu vou me guiar pelo Manual de Prevenção de Incapacidades do Ministério da Saúde, e ele é um material educativo que está presente em todas as unidades básicas de saúde. Educação em saúde é o suporte para a compreensão do processo de adoecimento, da doença em si, da aceitação das limitações que ela pode trazer e suas consequências. Os principais nervos acometidos na hanseníase, eu vou citá-los. Cada nervo pode ser comprometido de formas diferentes, pois a hanseníase é uma mononeurite múltipla e assimétrica, ou seja, um nervo de cada vez pode ser acometido de maneira leve, moderada ou severa. Aqui, então, é um esquema de todos os nervos que são comprometidos na doença hanseníase. Os nervos da cabeça, da face, de membros superiores e membros inferiores. Lesões dos nervos periféricos. Por que favorecem as deformidades? Aqui nós temos uma tabela muito boa para compreender que cada nervo tem 3 tipos de fibras, as sensitivas, as autonômicas e as motoras.
A ação do bacilo e dos processos inflamatórios nas fibras sensoriais vão trazer diminuição ou perda da sensibilidade, levando a áreas de dormência extensas. As consequências dessa lesão neural são queimaduras, ferimentos e úlceras. Isso vai favorecer o caso de infecções, e essas infecções podem atingir todos os tegumentos, destruindo a estrutura da pele, do tendão, dos ligamentos, dos ossos e dos músculos. Isso é que compõe uma deformidade física instalada. Com as fibras autonômicas, nós vamos ter o bacilo agindo e causando diminuição ou perda da sudorese e da lubrificação da pele. A pele seca e muito seca tem um termo chamado xerodermia, que causa fissuras que podem também se infectar e destruir as estruturas que nós já citamos. E as fibras motoras, pela ação do bacilo, vão trazer diminuição ou perda da força muscular, uma fraqueza generalizada de pequenos músculos das mãos ou dos pés. As consequências são atrofias, contraturas e articulações rígidas, desequilíbrio muscular, deformidades, garra, pé caído, lagoftalmo. Aumento da pressão em áreas específicas nas atividades diárias. Isso, então, pode causar ferimentos, novamente infecção, destruição de estruturas corporais, levando às deformidades. Avaliação Neurológica Simplificada, ANS. É um formulário minucioso que organiza as etapas a seguir. Deve ser feita no início do tratamento, logo após o diagnóstico. De 3 em 3 meses, é o regular. Queixas do paciente podem trazer a necessidade de fazer uma nova avaliação completa. Quadros de neurite e reações, e de acordo com a gravidade, o paciente às vezes precisa ser visto semanalmente. Então aqui, acho que todos vocês já conhecem a avaliação neurológica simplificada. Essa é a primeira etapa dela. Tudo que está aqui deve ser preenchido com muita atenção, com todos os detalhes possíveis. Sempre a primeira preocupação do profissional examinador deve ser a queixa principal. Aqui nós temos na face o nariz e os olhos. E depois nós vamos partir para as mãos, onde a gente vai fazer o teste para ver se a musculatura tem algum comprometimento, diminuição de força. E, por último, o teste de sensibilidade. Começando com os cuidados nasais, aqui essa tabela é muito útil para o profissional que está começando a trabalhar com a ANS. Os achados: ressecamento da mucosa, hipersecreção, crostas, úlceras, quadros que não melhoram e desabamento nasal, que é a deformidade facial mais grave. E para cada achado, um tipo de conduta. Sempre teremos hidratação e lubrificação, e à medida que o sintoma for ficando mais grave, a gente tem outros recursos até encaminhá-los para um otorrinolaringologista ou para a cirurgia plástica. Alterações nos olhos. São várias alterações nos olhos, desde o lagoftalmo, que é o mais frequente, passando pela triquíase, que é a inversão dos cílios, magoando e ferindo a córnea. Entrópio, quando a pálpebra fica invertida, ectrópio, quando ela está evertida. E a amadorose é a perda dos cílios e dos supercílios, que dá uma fisionomia característica nos pacientes de hanseníase da forma virchoviana. É chamada de facies leonina. E as infiltrações faciais, que deformam muito a fisionomia do paciente, e após o tratamento pode advir uma flacidez palpebral. As desfigurações faciais ferem a autoimagem do paciente e exigem autocuidados específicos, e também a limpeza ocular diária, exercícios oculares, sendo a limpeza feita com o soro fisiológico a 0,9%. Bem, as alterações nos olhos. O lagoftalmo é a deformidade mais comum nos pacientes com hanseníase. A primeira foto mostra um lagoftalmo inicial com 2 a 3 milímetros de fenda palpebral. E na segunda foto, para vocês verem como o lagoftalmo, como as deformidades faciais
podem deformar a fisionomia de um indivíduo. Já temos madarose supraciliar, ciliar, ectrópio, que é a pálpebra evertida, não é? E que expõe demais o globo ocular, e uma série de cuidados diários devem ser tomados. O teste de sensibilidade para os olhos utiliza o fio dental sem sabor, claro. É preciso, então, tocar com firmeza, focar no quadrante inferior externo da íris e uma vez só para o resultado ser fidedigno. Observar se o piscar é reflexo, imediato, lento ou ausente. Isso vai dar a dimensão do comprometimento da córnea. Apurar a leveza da mão para não causar dano à córnea do paciente. Isso só o treino vai possibilitar. Por isso, eu sempre sugiro que treinem entre si, colegas de equipe. Teste de sensibilidade para os olhos, o examinador fica de pé, paciente sentado, tudo é explicado previamente para que ele não se assuste com esse objeto, pensando que vai perfurar o olho dele. E o paciente vai focar, então, ou no nosso dedo indicador ou na nossa testa, para elevar os olhos e a gente ser certeiro nesse teste. Mãos em garra. A garra pode ser móvel ou rígida. A garra móvel significa que é uma atrofia muscular, mas que ainda não houve deformidade, rigidez óssea, osteoarticular. Comparar sempre o aspecto da mão direita e da mão esquerda. Autocuidados são imprescindíveis, diariamente e durante todas as atividades que possam provocar lesões e ferimentos no paciente. E, ao final do dia, o paciente é educado, é orientado a fazer uma inspeção para saber se mãos ou pés ou olhos foram comprometidos com alguma atividade durante o dia. Aqui nós temos 2 slides com garra inicial, ou seja, uma garra móvel, que eu consigo mobilizar as articulações da mãozinha do paciente, e ao lado uma garra rígida que, se chegou a essa situação, não há reversão. Então, todo o trabalho dos profissionais de saúde que manipulam, manuseiam pacientes de hanseníase é evitar que o grau 2, as deformidades visíveis, se instalem. Aqui é a distribuição sensitiva das mãos. Os 3 nervos que estão envolvidos na hanseníase são o ulnar, o mediano e o radial. E cada nervo tem um mapeamento específico, que é onde nós vamos testar a sensibilidade já num próximo slide. Palpação de nervos dos membros superiores exige treinamento constante para aprimorar o toque delicado no sítio anatômico exato. Uma boa conduta é realizar o treinamento entre profissionais da mesma equipe. Palpação de nervos também exige que seja certeiro e que seja delicado, porque se o paciente estiver com uma neurite, isso provoca uma dor muito intensa. Então, para testar o ulnar, o mediano sob percussão, que ele não pode ser palpável, e o radial, sendo que o radial é um nervo que muito raramente é comprometido na hanseníase. Teste de força muscular nas mãos. Lembrem-se que os músculos dos quirodáctilos são pequeninos e delgados, portanto, teste em si próprio antes de fazê-lo no paciente. A gente tem que imprimir a resistência suficiente para aquele pequeno músculo poder vencer a nossa resistência. Teste de sensibilidade das mãos, a gente usa o kit dos estesiômetros, que são monofilamentos, são 6 monofilamentos no kit, com pesos e cores diferentes. Ao manuseá-los, a gente deve ter todo o cuidado para não deformá-los e guardar dentro da caixinha após cada utilização. Quando o paciente não responde ao 3º filamento lilás, é porque ele já perdeu a sensibilidade protetora. Então, nós vamos continuar com os demais filamentos até estabelecer que cor que vai ser colocada na ficha de avaliação para mapear a mão, os pés desse paciente. Na falta desse material, muitas unidades básicas de saúde podem utilizar a ponta da caneta esferográfica. Cuidado, porque é um leve toque
com a ponta da caneta, que não provoque uma moça na polpa digital. É apenas para ele dizer se sentiu o contato ou não. Aqui está o kit de monofilamentos que a gente monta na hora de utilizá-los. E aqui na segunda foto você pode ver que a técnica exige que o monofilamento seja curvado, levemente curvado, e no primeiro filamento e no segundo filamento, verde e azul, a gente tem que contar 1 toque, 2 toques, 3 toques, lentamente para ter um resultado fidedigno. A partir do terceiro filamento lilás, basta 1 toque. Aqui é um fragmento da ficha da ANS mostrando que tanto as mãozinhas quanto os pés têm os pontos que nós devemos testá-lo. Isso é um protocolo a ser seguido. E a escala é verde, filamento verde, azul, violeta, vermelho fechado, vermelho vazado com um X e o vermelho circular. Se o paciente não sente esse último filamento, que pesa 300 gramas, a gente vai pintar o mapa da mão ou do pé com a caneta preta, ou seja, ele tem uma anestesia completa naquela região. Vai exigir muito cuidado para evitar ferimentos. Bem, o teste de força muscular dos membros das mãos, dos membros superiores, observe sempre se existe simetria entre o lado direito e o esquerdo. A ANS, Avaliação Neurológica Simplificada de Membros Inferiores. Sempre registrar a queixa do paciente. Vocês vão observar que na ficha de avaliação, o primeiro item, o primeiro espaço é queixa do paciente, porque isso vai guiar a sua busca com mais atenção, além de transmitir confiança ao paciente em cada etapa da ANS. Aqui, então, a parte final da ficha de avaliação, que pode ser feita no mesmo dia, ou eu sugiro que no primeiro agendamento faça nariz, olhos e mãos, e da segunda vez os pés, que tem muita coisa para ser avaliada e anotada. As deformidades de membros inferiores, pelo acometimento dos nervos fibular e tibial posterior, que vão gerar pé caído, garra em artelhos, úlceras, calosidades de difícil cicatrização. E é preciso que os profissionais que trabalham com hanseníase façam uma reflexão sobre as dificuldades de mobilidade e funcionabilidade desses pacientes. Eles têm que ir e vir de sua casa até a unidade básica de saúde. Muitas vezes eles não têm calçados adequados, eles não têm material para fazer curativo, então é muito importante assessorá-los, treiná-los para evitar comprometimento maior. E as AVDs, que são as atividades da vida diária, né? Tudo que nós fazemos dentro de casa, fora de casa, são consideradas AVDs. E os pacientes com lesões, com feridas, com úlceras nas mãos ou nos pés, têm uma restrição severa a muitas dessas atividades. Aqui a deformidade de membro inferior, que é um pé caído, grave, e a garra dos artelhos. Então, é uma lesão muito severa que compromete bastante a marcha do paciente. E aqui já uma garra de artelhos inicial, que já tem que ser cuidada, trabalhada, evitada, né, que as sequelas mais graves se instalem no paciente. Distribuição da sensibilidade dos pés. Aqui também os nervos específicos do membro inferior é que vão ser o sítio do nosso teste de sensibilidade. O comprometimento da região plantar em sua musculatura intrínseca é uma lesão, é uma deformidade característica da hanseníase. Palpação dos nervos dos membros inferiores, o fibular e o tibial posterior. O toque também tem que ser muito bem treinado para que você não fique apalpando seguidamente um nervo que é uma estrutura extremamente sensível e pode estar com uma neurite que provoca uma dor muito intensa. Classificação do grau de incapacidade física no formulário. Bom, existe uma nota mais recente, já de alguns anos, que o Ministério da Saúde determinou que a redução leve de força muscular é igual a grau de incapacidade física 1.
Antigamente não era. Então, é muito importante ter essa atenção na hora de completar, de preencher a ficha. E uma coisa muito importante e que muitos serviços deixam a desejar é registrar na notificação do SINAM tudo que você anotou, todos os dados necessários ao final da ANS. Aqui, então, é o final da ficha de avaliação da ANS, onde você vai lançar o grau de incapacidade encontrado no olho, na mão e no pé, ok? Diferenças entre ANS e GIF. ANS é avaliação neurológica simplificada e GIF é grau de incapacidade física. Essa tabela é muito útil, vocês devem ler no manual, se acostumar com elas, criar uma intimidade com as duas colunas e utilizar sempre que for atender um paciente portador de hanseníase. Aqui eu termino com o Manual de Prevenção de Incapacidades, que guiou toda essa minha apresentação, e com o trevo de 4 folhas, que tem todos os itens necessários para que a gente possa identificar, acompanhar e reduzir ao máximo as incapacidades que o paciente apresenta. Agradeço a atenção de todas. Obrigada.